Tá aí o que você queria? Aula 47 de Direito Constitucional. Será que é a última aula? Se não for esta a última aula, ainda teremos mais uma aula para finalizarmos. Mas ó, deixa eu te falar uma coisa. A gente vai ver capítulo por capítulo, artigo por artigo da Constituição do que está no edital do seu concurso, hein? Fica ligado, porque a gente está vendo tudo, absolutamente tudo. E eu fiz propositalmente as coisas mais difíceis no começo, porque depois o resto acaba sendo um pouco mais fácil. Nacionalidade. A gente está no artigo 12 da Constituição e eu vou dizer um negócio para você. Se liga, cara, porque este é um assunto que parece fácil. Em geral, as questões do concurso tratam de apenas um desses pontos aqui da nacionalidade. Mas se liga, porque por vezes é fácil passar a perna em você nisso aqui, tá? Mas ó, antes de qualquer coisa, ó, artigo 12. São brasileiros. E aí, o que a Constituição quer dizer? Bom, a Constituição começou falando lá no artigo 5º, que a gente viu, ela começou no artigo 1º, né? Não começou no artigo 5º, mas nós estamos vendo o artigo 5º, depois vimos 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, artigo 11 e agora artigo 12. A gente está vendo direitos de brasileiros, de estrangeiros, etc e tal. Beleza. Agora, o que a Constituição quer fazer? Ela quer dizer o seguinte, ó, vamos parar tudo. A Constituição falou muita coisa para brasileiros, brasileiros natos, para estrangeiros, mas ó, eu agora preciso dizer para você quem é brasileiro. Por quê? Porque isso faz uma diferença muito grande, você vai ver, por exemplo, na ocupação de cargos públicos, na direção do país. Então é importante que a Constituição traga para você essas ideias. Olha, quem é o brasileiro nato? Então o inciso 1º aqui traz a ideia do brasileiro nato. Ok. O inciso 2º traz a ideia de brasileiros naturalizados. Tá? Então o que eu quero que você entenda? Que nós vamos tratar aqui sobre brasileiros natos e naturalizados para que você tenha a dimensão de o porquê que certas pessoas podem ser ocupantes de certos cargos públicos ou não. Tá? E o quanto isso afeta a vida das pessoas que moram aqui no país. Por isso que a gente estuda a nacionalidade. Tá? Então vamos lá. Artigo 12, inciso 1º. Então a gente vai ver aqui, em primeiro lugar, 3 hipóteses de brasileiros natos. E aí veja só, existem algumas palavras que são muito próximas, né? Então a pessoa é naturalmente brasileira, né? É um negócio que por vezes você vai pegar num livro, né, de direito explicando isso, a pessoa, você vai perceber que existe essa ideia de que a pessoa, sem fazer muito esforço, ela é brasileira. Tá? Então vamos lá. Letra A. Então são brasileiros natos. Os nascidos na República Federativa do Brasil. Então, quem nasceu no Brasil, ainda que de pais estrangeiros. Então, os pais podem ser estrangeiros, só que aí tem uma ressalva. Desde que os pais, um dos pais, né, não estejam a serviço de seu país. Então, veja só. Uma coisa importante qual é? Estar a serviço do país. Então pensa o seguinte, como chama lá aquele francesão grandão lá que faz pão? Olivier Anquier. Ele é francês, certo? Ele faz pão, ele é cozinheiro, faz pão e tal. E aí o que acontece? O filho dele ou a filha dele nasceram aqui no Brasil. O pai é estrangeiro, então a esposa do Olivier Anquier é brasileira, só que ele é francês, né? Ele é francês. Veja só, ele teve filhos aqui no Brasil. Esse filho que nasceu no Brasil, ele é brasileiro nato? A pergunta que você tem que se fazer é a seguinte, os pais estavam a serviço de um outro país estrangeiro? E além disso, você pode até dar um passo para trás. Uma pergunta antes é a seguinte, a criança nasceu no Brasil, beleza. Então a primeira coisa é, os pais são estrangeiros? Ah, os pais são estrangeiros, um dos pais é estrangeiro. Se for estrangeiro, esses pais que estão aqui no Brasil, eles estão a serviço do seu país de origem? Se eles não estiverem a serviço do seu país de origem, esse rebentinho, essa criança que nasceu aqui, será brasileira. Então olha só, quem é brasileiro nato? Nascidos na República Federativa do Brasil. Então, a pessoa, eu vou colocar aqui um termo para você que
Em geral, a VUNESP não pergunta, mas eu vou dar um passo a mais aqui com você, só para você entender. Isso aqui é a nacionalidade em razão do solo. Então essa aqui é a nacionalidade em razão do solo. A pessoa nasceu em solo brasileiro e os pais não estavam a serviço de um país estrangeiro. E, portanto, aqui nós temos a nacionalidade brasileira nata. Então, nacionalidade em razão do solo. A pessoa nasceu no solo brasileiro. Nasceu em solo brasileiro. E os pais... Opa, no solo... A pessoa nasceu... Opa, a pessoa nasceu no solo brasileiro. E os pais não estavam a serviço de um país estrangeiro. Só que isso aqui tem um nome. Jus solis ou ius solis. Professor, a VUNESP costuma perguntar? Não. Mas eu quero que você guarde como uma carta na manga. Porque poderia estar assim: atende ao critério do jus solis ou ius solis. Quem é? É o brasileiro nato, nascido no Brasil, ainda que os pais sejam estrangeiros, desde que esses pais não estejam a serviço do país. Professor, mas o meu pai e a minha mãe são brasileiros e nunca trabalharam, né, para outro país. E eu nasci aqui no Brasil, eu sou brasileiro, lógico, né? Você é brasileiro, meu filho, né? A gente está falando aqui de uma ideia que vai muito além do fato de você ter nascido no Brasil. Então, você nasceu no Brasil, você é brasileiro. Você só não será brasileiro se você nasceu no Brasil e os seus pais estavam a serviço de um outro país. Então vamos fazer o raciocínio contrário. Ó. Só não será brasileiro se a pessoa nasceu no solo brasileiro, mas os pais, um dos pais, estava a serviço de outro país. E serviço aqui não é o cara que trabalhava, não é o jogador de futebol, tá? Então, pensa aí, o Messi vem jogar aqui no Brasil, o filho do Messi nasceu aqui, o filho do Messi é brasileiro. Não, estar a serviço do país é estar a serviço numa missão oficial do país, né? Então, é um diplomata, é um militar, é um presidente da república, um deputado, seja lá o que for, tá? Então, qual a ideia? Nasceu no Brasil, é brasileiro. Nasceu no Brasil com pais estrangeiros, também é brasileiro. Só não vai ser brasileiro se nasceu no país com pais estrangeiros, se os pais estiverem trabalhando a serviço de outro país. E este trabalho aqui, entenda a ideia de alguém que está prestando um serviço público ao país. Tá? Então essa é a primeira ideia de quem é brasileiro, o brasileiro nato. Então brasileiro nato, primeira hipótese, letra A, já vimos. Letra B. Agora a gente vai fazer o caminho contrário. Olha só. Também é brasileiro quem nasceu fora do Brasil. Então olha só. É brasileiro quem nasceu fora do Brasil e agora a gente vai usar o critério que nós usamos aqui em cima. Só que para o brasileiro. Ó. É brasileiro nato os nascidos no estrangeiro. Nossa, no estrangeiro. A minha avó que falava, né? Fulano de tal foi para o estrangeiro. Né? Meu Deus. Né? Então nascidos em outro país, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Então olha que louco. Na letra B, a pessoa é brasileira nata, mesmo tendo nascido fora do país. Mas existe um vínculo de sangue entre essa pessoa. Tem uma criança gritando aqui, hein? Será que essa criança está bem? Meu Deus, uma criança gritando aqui, não sei se você está ouvindo, mas vamos lá. A pessoa é brasileira nata, mesmo tendo nascido fora do país. Mas existe um vínculo de sangue entre essa pessoa e seus pais, que estão a serviço do Brasil. Neste caso, a criança será brasileira. Olha que coisa louca. Então, aqui é o caso. Pensa o seguinte. Uma pessoa
está em missão diplomática no Japão, seu filho nasce no Japão. Essa criança será brasileira, pois seu pai ou sua mãe, um deles, está a serviço do país. Então olha que louco, olha que frase maluca, né? Nem todo mundo que nasce no Brasil é brasileiro. Por quê? Porque pode ser que os pais sejam estrangeiros e esses pais estejam a serviço dos seus países, de um dos pais, né? O pai ou a mãe. E outra coisa, nem todo mundo que nasce fora do país é estrangeiro. Pode ser que tenha um brasileiro nascido fora do país. Salvo engano, o ex-presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, ele nasceu no Chile. Olha que coisa louca. Ele nasceu no Chile. Então ele nasceu no estrangeiro, nasceu em outro país. Só que o seu pai ou a sua mãe, salvo engano, acho que era o seu pai, ele estava a serviço da República. Então veja que coisa louca, né? Então, num caso como esse, o Rodrigo Maia, ele inclusive foi presidente da Câmara, ele podia ser presidente da Câmara. A gente vai ver cargos privativos de brasileiros natos ou naturalizados, ele pode ser considerado um brasileiro nato porque ele nasceu fora do país, ok. Só que o seu pai, salvo engano era o seu pai, estava a serviço do Brasil. Então se o pai estava a serviço do Brasil, esta criança que nasceu é um brasileiro nato, tá? Então este é o segundo ponto aqui de brasileiro nato. Então primeiro, o cara nasceu no Brasil. Então critério do jus solis ou ius solis. O segundo caso é alguém que tem um vínculo de sangue com o país. Ou pelo menos com o seu pai, que está representando, seu pai ou sua mãe está representando o país. Então aqui a gente fala do jus sanguinis, ou ius sanguinis, direito pelo sangue. Olha que nome estranho, né? Mas é o que é. Né? Acho, como eu disse, improvável que a VUNESP vá neste grau de profundidade com você, mas eu preciso dizer, tá? Porque a gente não sabe o grau de profundidade da sua prova, tá? Embora a VUNESP seja muito previsível naquilo que ela faz, tá? Vou tomar uma aguinha. Então, primeiro critério, a pessoa nasceu no solo brasileiro, é brasileiro. Só não vai ser brasileiro se os pais eram estrangeiros e os pais estavam numa missão, estavam a serviço dos seus respectivos países. Beleza. Também é brasileiro nato quem não nasceu no Brasil, nasceu fora. Mas aí a gente vai buscar a mesma regra da linha anterior. Então o cara nasceu fora, mas os pais eram brasileiros. Ou pai ou mãe eram brasileiros. E esses pais estavam a serviço da República Federativa do Brasil. E aí neste caso essa pessoa é um brasileiro nato. Terceira hipótese, que é, entre aspas, a hipótese mais nova, né? Já não é tão nova assim, mas essa letra C foi colocada algum tempo depois de ter sido, muito tempo depois de ter sido promulgada a Constituição. Ó, os nascidos no estrangeiro, então também é alguém que nasceu no estrangeiro, de pai ou mãe brasileiro, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente. Então a pessoa foi registrada na repartição brasileira competente. O que seria aqui? Seria lá no consulado, né, brasileiro, fora do país. Então a pessoa foi registrada lá. Tá? Ou, e aqui é a ideia, hein? Ou venham a residir no Brasil e optem a qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Acho que isso aqui está mal escrito, porque poderia estar em mais dois incisos, em vez de estar em um inciso só. Poderia ter letra C e letra D. Mas para que serve isso? Porque senão não existiria o professor de direito para te explicar isso. Né? Isso aqui é uma reserva de mercado, né? Para que existam professores para te explicar isso. Então vamos lá. Também é um brasileiro nato quem nasceu no estrangeiro, vamos arrumar aqui só. Quem nasceu no estrangeiro
Então, ó, nasceu no estrangeiro e foi registrado na repartição brasileira competente. Então aqui a gente está falando de embaixada, consulado, tal. Professor, diferença de embaixada e consulado? Aqui não precisa saber disso, tá? Só para você entender do que eu estou falando, tá? Então a pessoa nasceu no estrangeiro e foi registrado em repartição brasileira competente, ou venha a residir na República Federativa do Brasil e optem a qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Então, a primeira hipótese, nasceu no estrangeiro e foi registrado na repartição brasileira competente. Então, essa é a primeira possibilidade. Segunda possibilidade. A pessoa nasceu no estrangeiro. E outra coisa, né? De pai ou mãe brasileiro, tá? Então, pai brasileiro ou mãe brasileira. Nasceu no estrangeiro com pai ou mãe brasileira. Então, primeira hipótese, foi registrado na repartição brasileira competente, perfeito, sem problemas, ou nasceu no estrangeiro e veio morar no Brasil e optou em qualquer tempo, depois da maioridade, pela nacionalidade brasileira. Então olha só, os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira. Então o cara é filho, e entenda, né? É lógico que esse pai brasileiro ou essa mãe brasileira não estavam a serviço do país. É isso que eu quero que você guarde. Por quê? Porque se um dos pais estiverem a serviço do país, você já entra aqui na letra B, tá? É isso que é a pegadinha do concurso. Então aqui é nascidos no estrangeiro de pai ou mãe brasileira, os pais não estavam a serviço do Brasil. É muito importante eu dizer isso, certo? Desde que sejam registrados em repartição brasileira competente, ou, então aqui tem um ou, venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo, depois da maioridade, depois dos 18 anos, pela nacionalidade brasileira. Então aqui, ó, nasceu no estrangeiro, vou até colocar assim, ó, mas pai brasileiro ou mãe brasileira, que não estavam a serviço, preciso ser redundante? Sim, que não estavam a serviço do país, certo? E, aí das duas uma, ou esse camaradinha foi registrado na repartição brasileira competente, então, ó, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente, ou, então é uma segunda hipótese, a pessoa veio morar no Brasil e optou em qualquer tempo, depois da maioridade. Professor, por que tem esse em qualquer tempo? Porque pode ser no dia seguinte ao dia que ele fez 18 anos, ou pode ser quando ele tiver 80 anos. Então, é em qualquer tempo. Então o cara veio morar no Brasil, certo? E optou, depois que ele teve a maioridade, ele optou pela nacionalidade brasileira. Tão simples quanto isso, tá? Então esse é o ponto. São duas hipóteses. Hipóteses essas que caem no concurso. De tudo isso aqui, de nacionalidade, esse é um dos temas que tem maior incidência em concurso. Por quê? Primeira coisa, o que o seu examinador vai fazer? Desde que sejam registrados em repartição brasileira e venham a residir no Brasil, parará, parará, parará. Só que veja, por que eu separei aqui em dois, número 1 e número 2? Porque tem o ou. Ou, alternatividade, alternância, pode ser um ou outro. Agora, quando você tem o e, você dá um sentido de adição. Então, precisaria ter um mais o outro, um e o outro.
Questão clássica de concurso, qual é? Colocar os dois juntos, como eu disse para você. Então, são brasileiros natos, os nascidos no estrangeiro de pai ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente e venham a residir. Não, é ou venham a residir. E a outra coisa é, os nascidos no estrangeiro de pai ou mãe brasileiro que estavam a serviço do Brasil e são registrados. Então todas essas são alternativas erradas. Por quê? Porque aqui nós estamos falando de pais que não estavam a serviço do Brasil, e aí você tem duas hipóteses. A primeira delas, registrado em repartição brasileira, e a segunda hipótese, que venha a residir no Brasil e vai fazer a opção pela nacionalidade brasileira depois de atingida a maioridade. Isso pode ser feito a qualquer tempo, pode ser com 18 anos e um dia, ou pode ser com 80 anos, 85, 90 anos, e assim por diante. Tá? Então esse é o ponto. Então estes aqui são os brasileiros natos. Pois bem, essas pessoas aqui são pessoas que terão uma facilidade maior para muita coisa. Vamos só avançar, só para que você entenda o que eu estou falando. Ó, parágrafo 3º, parágrafo 2º primeiro, né? Vamos ver o parágrafo 3º, ó. São privativos, depois eu vou voltar para os outros, tá? São privativos de brasileiro nato os cargos, e aí vamos, presidente e vice-presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado, ministro do Supremo, carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e ministro de Estado da Defesa. Pois bem, todas essas funções aqui do parágrafo 3º são funções estratégicas. Porque, veja só, a gente ainda vai ver a ordem de sucessão do presidente da República. Então veja, o presidente da República, ele precisa ser brasileiro nato. Ok. Só que na falta do presidente, quem substitui o presidente? O vice-presidente. Então o vice também precisa ser brasileiro nato. Não tem o vice, vai quem? Vai o presidente da Câmara. Então por isso que o presidente da Câmara precisa ser brasileiro nato. E veja, aqui não vai entrar deputado federal, entenda isso, tá? Então, presidente da Câmara dos Deputados. O que eu já vi de questão de concurso? Membro da Câmara dos Deputados. Não, o cara pode ser membro. Ele pode ser um deputado federal. Ele só não pode ser o presidente. Essa é a ideia. Presidente do Senado, a mesma coisa. Então, é só o presidente do Senado. Então, você poderia ter um senador que é estrangeiro ou que é brasileiro naturalizado. Você poderia, tá? Então, esse é o ponto. Mas você não pode ter o presidente do Senado. Por quê? Na falta do presidente vem o vice. Na falta do vice, o presidente da Câmara. Na falta do presidente da Câmara, o presidente do Senado. E aí, na falta do presidente do Senado, a Constituição diz que é o presidente do Supremo. Só que aí tem entre aspas, uma pegadinha, porque aqui só tem a indicação de ministro do Supremo Tribunal Federal. Então qualquer dos ministros não pode ser fora de brasileiro nato. Não precisa ser apenas o presidente. Então veja, para a Câmara pode ter membros que não são brasileiros natos. Só o presidente que precisa ser nato. Para o Senado pode ter membros que não sejam brasileiros natos. Só o presidente que precisa ser brasileiro nato. Para o Supremo, todos precisam ser brasileiros natos. O que é que pode cair no seu concurso disso aqui? Já vi várias questões. São cargos privativos de brasileiros natos, ministro do STJ. Não. Ó, STJ é uma coisa e STF é outra coisa, tá? Então aqui só do STF. Então hoje em dia, quem são? O Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, o Nunes Marques, o Alexandre de Moraes, o Fux, Carmen Lúcia, Rosa Weber, todos esses. Tá? Então nenhum desses poderia ser brasileiro naturalizado, tem que ser brasileiro nato. Então ministro do Supremo. O que eu já vi em questão de concurso? Presidente do Supremo, porque todos os outros aqui são presidente, e aí você seria induzido ao erro, e não é, são ministros mesmo. E além disso, mudando o nome do tribunal. Então, ministro do STJ, geralmente eles fazem, eles tentam confundir o STJ com o STF. Não, mas é ministro do STF só, tá? Carreira diplomática, beleza. Então, os diplomatas vão representar interesses do país. Eles precisam ser brasileiros natos.
Oficial das Forças Armadas. Professor, quem que é o oficial? Quem? É o tenente? Não precisa saber, meu filho. É só saber que é oficial. Não é prova aqui para você entrar num curso militar. Tá? Então, é apenas oficial das Forças Armadas é o básico aqui, é o principal para você entender. E ministro da Defesa. Tá? Então aqui, olha só. Não é ministro da Economia, não é ministro da Casa Civil, não é nada, é ministro de Estado da Defesa. Então, ministro da Defesa, tá? Porque o ministro da Defesa é responsável também pela coordenação das Forças Armadas. Então, por isso que tem essa ideia, tá? Então aqui, amigos, vemos a vantagem ou o porquê de a Constituição dizer quem são os brasileiros natos. Por quê? Os cargos de comando, os cargos mais altos da República, eles passarão necessariamente pela ideia de você ser um brasileiro nato. E veja, esse brasileiro nato pode ser realmente o nascido no Brasil, ou pode ser o brasileiro que era filho de pais brasileiros que estavam a serviço do país, que é a letra B do inciso 1º, ou ainda alguém que nasceu fora de pai ou mãe brasileiro, que não estavam a serviço do país e que foi registrado na repartição competente lá fora, ou até mesmo que veio aqui para o Brasil e optou pela nacionalidade brasileira a qualquer tempo depois da nacionalidade. Então, o ponto principal aqui é o seguinte: privativos de brasileiro nato são esses cargos aqui, que são funções estratégicas dentro da República. Tá? Agora, outras coisas. Prefeito não está aqui, governador de estado não está aqui, deputado estadual não está aqui, nem deputado federal, porque é só o presidente da Câmara, né? Vereador muito menos. Então é lógico que é altamente aconselhável que você tenha em mente a necessidade de você ter essa indicação de quais são esses cargos privativos de brasileiro nato, que ainda é uma questão que pode cair em concurso. Tá? Então a gente viu aqui vimos cargos privativos de brasileiro nato e quem são os brasileiros natos. Agora a gente vai para os brasileiros naturalizados. Nacionalizados não, naturalizados. Ó. São duas possibilidades, né? Então olha só. São brasileiros naturalizados os que, na forma da lei, adquiriram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa. Então aí, Cabo Verde, Angola, Moçambique, Portugal, Timor-Leste, enfim, não lembro mais nenhum outro. Pessoas originárias de países de língua portuguesa, apenas residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. Então veja só, quem quer ser um brasileiro naturalizado pode ser um brasileiro naturalizado como? Os que na forma da lei adquiriram a nacionalidade brasileira. E aí veja, para quem é originário de país de língua portuguesa, você tem uma facilidade maior de adaptação, de conhecimento da cultura. Então, quem veio de um país de língua portuguesa precisa de residência de 1 ano ininterrupto, tá? E idoneidade moral. Então, questão interessante. Letra B. Os estrangeiros de qualquer nacionalidade, aqui vamos lá, para qualquer nacionalidade. Então a letra A fala de naturalização para quem veio de países de língua portuguesa. Como que o cara veio lá de Angola, quer ser um brasileiro naturalizado. Ele veio aqui para o Brasil, está aqui, agora ele fala assim, bom, agora eu quero ser um brasileiro naturalizado. Beleza, o que eu faço? Se eu vim de um país lusófono, ó, países lusófonos, países que falam a língua portuguesa. Então, se eu vim de um país lusófono, eu preciso o quê? Residência por 1 ano ininterrupto, então preciso comprovar isso de um modo ininterrupto e preciso ter idoneidade moral. Tá? Então, como é que você comprova isso? Você vai tirar lá prova de que você não está sendo processado, que você não tem condenação criminal, etc. e tal. Que você não está respondendo a nenhum problema, que você não vai no inferninho, que você não vai fazer nada disso. Que você é um cara ali idôneo, moralmente, tá? Tô brincando do inferninho, né? Mas você entendeu. Tem um cara que é limpo, ficha limpa, não tem nada na vida dele, tá? Então essa é a primeira ideia. Então, brasileiro naturalizado que veio de um país de língua portuguesa tem uma facilidade maior. Agora a letra B vai trazer para você pessoas de quaisquer outras nacionalidades, ó, de qualquer nacionalidade, residentes no Brasil há mais de 15 anos ininterruptos. Olha a diferença, cara.
Olha a diferença. Então, residentes no Brasil há mais de 15 anos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. Então, claro, porque, veja, não é porque o Olivier Anquier está morando aqui no Brasil há 30 anos que ele é um brasileiro naturalizado, tá? A ideia qual que é? O cara, ele vai virar brasileiro se ele quiser virar brasileiro, se ele quiser se naturalizar brasileiro, tá? Então, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. Por quê? Olha que perguntinha de concurso que eu já vi. É brasileiro naturalizado quem? O estrangeiro de qualquer nacionalidade que reside no Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação criminal, sem condenação penal. Aí o cara vai lá e marca certo. Não, está errado. Por quê? Porque o cara precisa requerer. Olha que coisa louca. Porque o ponto principal é o seguinte, o cara que veio para o Brasil, ele pode continuar sendo estrangeiro. O cara que está no Brasil morando aqui, ele tem visto, tem autorização para morar no Brasil, pode morar aqui pelo resto da vida. Ele vai ter lá o registro de estrangeiro, tá tudo certo, não tem problema nenhum, ele pode continuar morando aqui no Brasil. Qual é o ponto? Ele só vai se transformar num brasileiro se ele pedir, se ele fizer o requerimento da nacionalidade brasileira. Então pensa lá, ó, aquele gordinho lá, o cozinheiro, como é que ele chama? O Jacan, né? Ele está aqui no Brasil há muito tempo. Ele é francês. Eu não sei se ele é brasileiro naturalizado. Eu não sei se ele pediu para se naturalizar brasileiro. Então se ele está aqui, abriu um restaurante aqui, não sei o que e tal, pode ficar aqui. Ele precisa fazer todos os trâmites para ficar aqui no Brasil, para ter autorização, etc e tal, tá tudo certo. Mas não é porque ele está aqui há mais de 15 anos, ininterruptos, e não tem condenação criminal, que automaticamente ele se transforma num brasileiro naturalizado. Ó, pensa nisso, porque eu já vi questão de concurso falando sobre isso. Não foi VUNESP, eu vi uma questão Carlos Chagas falando disso, Fundação Carlos Chagas, aquela demônia também, que é tão safadinha quanto a VUNESP. Mas olha só, ponto aqui a pessoa de qualquer nacionalidade está há mais de 15 anos no Brasil, ininterrupto, sem condenação criminal, mas ela precisa fazer o requerimento. Então, desde que requeiram a nacionalidade brasileira, tá? Então, aqui vamos lá, só para você ter, ó, países lusófonos, mais de um ano e idoneidade moral. Qualquer nacionalidade, mais de 15 anos. Aqui, ó, aliás, é um ano, tá? Nos países lusófonos é um ano. Professor, ainda cai isso no concurso? Olha, estou só chamando sua atenção, né? Então, residência por um ano. Aqui não diz mais de um ano. Mas para qualquer nacionalidade, mais de 15 anos. Ininterrupto sempre, né? Sem condenação criminal. Opa, criminal. E requerimento, tá? Então elas precisam fazer esse requerimento, tá? Então isso é para o brasileiro naturalizado. Aí agora a gente vai ver uma outra coisa para os portugueses, ó. Olha que coisa louca. Aos portugueses com residência permanente no país, então aos portugueses, então veja que a gente viu uma facilidade para os países lusófonos, e aqui não necessariamente para Portugal, países de língua portuguesa. Então pode ser Angola, Moçambique, Cabo Verde, Timor-Leste, Portugal, tá? Então veja só, aqui a gente tem uma facilidade para naturalização de quem veio de países lusófonos, países que falam a língua portuguesa. Agora a Constituição dá um passo a mais para os portugueses. Olha o que ela diz. Aos portugueses com residência permanente no país, então precisa ter residência permanente aqui no Brasil, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos na Constituição. Então, olha que coisa louca. Então, o que é reciprocidade? Reciprocidade é o que tem aqui no Brasil, tem lá em Portugal. Então, olha só. Reciprocidade. O que tem aqui no Brasil, tem lá em Portugal. Certo? Então essa é a ideia. Então vamos te dar um exemplo aqui. Se em Portugal o brasileiro pode estudar na universidade pública, no Brasil
o português também pode. Estou dando a título de exemplo, tá? Você está entendendo o que eu estou falando, né? Se em Portugal o brasileiro pode ser parlamentar, vereador, seja lá como é que é a estrutura de Portugal, deputado, enfim, qualquer coisa, no Brasil o português também poderia. Com muitas ressalvas, tá? Por quê? Salvo os casos previstos na Constituição. Por quê? A gente acabou de ver, por exemplo, aqui, ó, que são privativos de brasileiros natos esses cargos aqui. Então é lógico que o português também não poderia entrar aqui. Se nem o brasileiro naturalizado pode, quanto mais o português que está residindo aqui no Brasil. E ó, entenda que esse português residente aqui no país é um português que não se naturalizou, tá? Eu quero que você entenda isso. Português que não se naturalizou. Tá? Essa é a questão principal aqui. Então, o português que está morando aqui no Brasil, ele não se naturalizou. Se lá em Portugal houver reciprocidade, se houver uma reciprocidade em favor de brasileiros lá em Portugal, vão ser dados direitos que o brasileiro tem para esse português que não se naturalizou, que está morando aqui, salvo os casos previstos na Constituição, tá? Então, essa é a questão importante. Então, o que eu quero chamar sua atenção aqui é para isso, ó. Para você adquirir a nacionalidade brasileira, como um brasileiro naturalizado, se você vier de um país lusófono, você tem necessidade de 1 ano ininterrupto no Brasil e idoneidade moral. E além disso, se for de qualquer outra nacionalidade, mais de 15 anos no país, ininterruptos, sem condenação criminal, e precisa fazer esse requerimento. Tá? Então essa é a ideia principal. E aí, como eu disse a você, a Constituição dá um passo a mais para os portugueses, dizendo que para os portugueses com residência no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiros em Portugal, acho que é importante deixar isso muito bem claro, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, os direitos que pertencem aos brasileiros para os portugueses. Claro, com as próprias ressalvas da Constituição, tá? Porque a Constituição, até para o brasileiro naturalizado, ela tem restrição, também vai ter para o português, que nem naturalizado foi, tá? Então essa é a questão. Parágrafo primeiro é esse. Parágrafo segundo, ó, a lei não poderá estabelecer distinção, diferenciação entre brasileiros natos e naturalizados, salvo os casos previstos nessa Constituição. Ou seja, não podem ser estabelecidas diferenças entre brasileiros natos e naturalizados, a não ser quando a própria Constituição faz essas ressalvas. Por exemplo, aqui no parágrafo 3º que a gente acabou de ver. Tá? Então esse é um ponto importante. Então, todo mundo vai ser tratado igual. Então o brasileiro nato e o naturalizado, eles serão tratados de modo igual. E ó, entenda uma coisa, né? Aqui, no artigo 5º, se você olhar, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Brasil a inviolabilidade da vida, tal, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Então veja, se até no artigo 5º todos têm todos os direitos que estão, os brasileiros e os estrangeiros que moram no país têm todos esses direitos aqui, o naturalizado também ele tem todos esses direitos. Não tem como a gente simplesmente deixar o brasileiro naturalizado de lado. Então ele tem todos os direitos e não pode haver essa diferenciação. A ideia da Constituição é ser a mais protetiva possível. Então não pode haver distinção, diferenciação entre brasileiros natos e naturalizados, salvo, como a gente disse, nos casos previstos nessa Constituição. Por exemplo, neste caso aqui que eu acabei de dizer para você, no caso de cargos que são privativos, que são exclusivos, que só podem ser ocupados por brasileiros natos, que são esses aqui: presidente da República, vice-presidente, presidente da Câmara, presidente do Senado, ministro do STF, carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e ministro da Defesa, ministro de Estado da Defesa. Tá? Agora veja, outro ponto importante. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro? Então olha só, perda da nacionalidade do brasileiro que, inciso primeiro,
tiver cancelada sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Então, vamos lá, vamos com calma. Será declarada a perda da nacionalidade daquele que teve cancelada sua naturalização. Ou seja, é um brasileiro que foi naturalizado, mas por algum motivo entraram com uma ação, geralmente quem faz isso é o Ministério Público Federal, entra com uma ação para cancelar essa naturalização. Então veja só, essa pessoa deixará de ser um brasileiro naturalizado, porque a pessoa deixará de ser um brasileiro naturalizado se exerce atividade nociva ao interesse nacional. Então, precisa ter, e isso precisa ser feito por uma sentença judicial. Tá? Então, o brasileiro naturalizado perde a sua nacionalidade quando? Quando tiver cancelada a sua naturalização. Então, o brasileiro perde sua nacionalidade. Inciso primeiro, é para o brasileiro naturalizado. Ele teve cancelada sua naturalização. E como que isso aconteceu? Por uma sentença judicial. E por que teve essa sentença? Porque ele estava praticando atos nocivos ao interesse nacional. Essa é a questão. Então, a pessoa estava praticando atos nocivos ao interesse nacional. Por exemplo, o cara se naturalizou brasileiro e aí se descobre que ele está formando uma legião de terroristas dentro do país. Isso é uma coisa que é nociva ao interesse nacional. Olha, a pessoa se naturalizou e se descobriu depois que ela está envolvida com tráfico de drogas, por exemplo. Estou dando a título de exemplo, né? Aí ela foi condenada pelo tráfico de drogas e aí, veja só, o Ministério Público Federal pode pedir que essa pessoa perca a sua naturalização pela prática de atividades nocivas ao interesse nacional. E isso é feito por uma sentença judicial. Portanto, preste atenção, porque não é por um decreto do presidente da República, não é por ato do ministro da Justiça, não é por ato do ministro da Defesa, nada disso. É por uma sentença judicial. Será o juiz de direito que vai dizer se essa pessoa merece continuar sendo brasileiro naturalizado ou não. Tá? Então a pessoa deixará de ser um brasileiro naturalizado se exerce uma atividade nociva ao interesse nacional. E isso precisa ser feito por uma sentença judicial. E esse cancelamento, vou colocar, e esse cancelamento precisa ser feito por uma sentença judicial. Tá? Inciso 2º. Então também vai perder a nacionalidade o brasileiro que adquirir outra nacionalidade. Então veja só, o cara é brasileiro e ele adquire outra nacionalidade. Então o cara é brasileiro e ele vai morar fora do país. Então veja só, num caso como esse, se ele vai morar fora do país, ele pode no outro país, se ele quiser, ele pode se naturalizar naquele outro país. Então tem um cara que saiu do Brasil e foi morar na Espanha. Se ele adquirir a nacionalidade espanhola, a princípio, ele vai perder a nacionalidade brasileira. Agora, salvo nos seguintes casos, ou seja, nestes casos aqui, nestes casos abaixo, a pessoa não perderá a nacionalidade brasileira. Cara, como poderia ser escrito de um modo muito mais fácil a Constituição, né? Às vezes, a forma como está na lei, principalmente para quem não é do direito, torna um negócio meio cansativo. A minha função aqui realmente é transformar isso aqui num jeito mais fácil de você entender, né? Porque é muita coisa muito cansativa para quem não é do direito, ou para quem está estudando isso aqui pela primeira vez. Então, preste atenção.
Parágrafo 4º. Será declarada a perda da nacionalidade quando? Inciso 1º. Quando tiver sido cancelada a sua naturalização. E isso acontece como? Por uma sentença judicial. E a pessoa estava fazendo o quê? Por que a pessoa vai perder, vai ter cancelada a sua naturalização? Porque ela estava fazendo alguma atividade nociva ao interesse nacional. Beleza. Segunda hipótese de você perder a nacionalidade brasileira. Quando você adquirir outra nacionalidade. Só que aí a própria Constituição diz o seguinte, ó, salvo nos casos letra A e letra B. Ou seja, esse salvo nos casos aqui significa o seguinte, que a pessoa não vai perder a nacionalidade brasileira. Quando? Primeiro, no caso de reconhecimento da nacionalidade originária, no caso, nacionalidade brasileira, pela lei estrangeira. Então veja só, isso que a gente está falando aqui é a Constituição brasileira. Eu não sei como é a Constituição da Espanha, eu não sei como é a Constituição da Itália, eu não sei como é a Constituição, sei lá, da Rússia, do Japão, eu não conheço essas constituições. Então veja só, imagine que uma pessoa sai do Brasil, um brasileiro, um cara nasceu brasileiro e tal, sai do Brasil e vai morar no Japão, vai morar na China, vai. O cara foi morar na China. E aí, eu não sei, eu estou dando hipoteticamente esse exemplo. Imagine que a China não aceita a nacionalidade brasileira. A China diz o seguinte, ó, ou você é um chinês nato, certo? Ou se você se naturalizar, você não pode acumular a nacionalidade brasileira. Quando você tiver a iniciativa de se transformar num chinês naturalizado, você vai precisar abdicar, você vai precisar abrir mão da nacionalidade brasileira. Então, neste caso, veja só, a pessoa perderia a nacionalidade. Por quê? Porque o que o inciso diz? Que a pessoa não perde a nacionalidade brasileira se houver o reconhecimento da nacionalidade originária, nacionalidade brasileira, pela lei estrangeira. Então, no caso do chinês, ó, só para você entender. Se eu vou para a China e quero me naturalizar chinês, e lá na China eles aceitam que eu mantenha a minha nacionalidade brasileira e também tenha a nacionalidade chinesa, eu tenho dupla nacionalidade, neste caso eu continuo sendo brasileiro. Por quê? Porque a China aceita a dupla nacionalidade. Você consegue entender isso? Agora imagine o seguinte, que eu vou para a China e a China não aceita a dupla nacionalidade. Ou eu opto por ser chinês naturalizado em definitivo e abro mão de ser brasileiro, ou eu não tenho nada. Então veja só, e veja, estou dizendo aqui porque tudo isso que estou fazendo por minha opção. A gente vai ver no inciso 2º, no caso de imposição, mas aqui estou falando de uma situação em que eu quero optar. Tá? Eu estou voluntariamente, eu fui morar na Hungria, fui morar na Romênia, certo? Aí eu chego lá na Romênia e digo o seguinte, cara, gostei muito do país aqui, eu quero ser um romeno naturalizado. Posso? Pode. Então vamos lá. Você sendo um romeno naturalizado, você precisa abrir mão da nacionalidade brasileira? Ah, não precisa. Você pode ter dupla nacionalidade. Bom, se você pode ter dupla nacionalidade, eu não perco a minha nacionalidade brasileira. Então é isso que o inciso quer dizer, ó. Ele perde a nacionalidade brasileira, o brasileiro que adquirir outra nacionalidade, salvo quando? Quando houver o reconhecimento da nacionalidade originária pela lei estrangeira. E aqui nacionalidade originária é a nacionalidade brasileira. Então aqui é a situação, aqui é o caso do brasileiro que voluntariamente, ele quer, pela vontade dele, quer se naturalizar em outro país, e este outro país permite a dupla nacionalidade. Aí, neste caso, a pessoa vai ter a nacionalidade brasileira e vai ter a nacionalidade brasileira, e o cara vai ser brasileiro nato, né? E, além disso, a situação em que ele vai ser um húngaro naturalizado, ou vai ser um romeno naturalizado, um italiano naturalizado, seja lá de qual país for. Então, neste primeiro caso, a pessoa quer se naturalizar para um outro país, beleza, não tem problema, e este outro país aceita a dupla nacionalidade. Aceita tanto a nacionalidade brasileira como a nacionalidade
do seu próprio país estrangeiro. Então, neste caso, a pessoa mantém a nacionalidade brasileira, porque existe o reconhecimento da nacionalidade originária. Então, a nossa nacionalidade de origem é reconhecida pela lei estrangeira. Originária aqui é da nossa origem, então a nossa nacionalidade brasileira. Então essa é a primeira hipótese. Então eu mantenho a minha nacionalidade brasileira se eu for para um outro país e neste outro país for possível que eu tenha dupla nacionalidade. O outro país me permite que eu seja ao mesmo tempo brasileiro e me permite que eu seja também do outro país, que eu tenha a naturalização do outro país. E tudo isso que eu estou falando na linha A tem a ver com a minha vontade. Eu quero ter a nacionalidade de um outro país. Ponto. Já na letra B, a gente está falando de um outro caminho. A gente está falando de imposição, imposição de naturalização pela norma estrangeiro ao brasileiro residente em estado estrangeiro como condição para permanência em seu território ou para o exercício dos direitos civis. Olha que coisa louca. Então, também mantém a nacionalidade brasileira o brasileiro que foi obrigado a se naturalizar para permanecer no território estrangeiro ou para exercer seus direitos civis, por exemplo, abrir uma empresa, por exemplo, para se casar. Então imagine que lá no país estrangeiro diz o seguinte, a gente só casa, só faz o casamento, só legaliza esse casamento se você se naturalizar aqui para o nosso país. Então o cara está com uma imposição de naturalização. Então aqui, na letra B, a gente está falando de uma coisa que é imposta. Então houve a imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro que mora fora do país. E essa imposição é uma condição, é dada como uma condição para que o brasileiro permaneça lá fora, no território, para que ele continue morando lá, ou para que ele possa exercer os seus direitos civis. Em outras palavras, o brasileiro ele só se naturalizou porque ele foi obrigado. O brasileiro só se naturalizou porque foi obrigado. Então, neste caso, também ele não pode ser punido com a perda da nacionalidade brasileira. Ele, de fato, foi naturalizado, ele tem agora uma nacionalidade de um outro país, porque ele está morando lá, e ele só fez isso porque era condição para ele permanecer morando naquele país, ou porque era uma condição para ele exercer os seus direitos civis. E aqui, entenda, direitos civis, a gente não precisa ter um aprofundamento maior sobre isso aqui nas nossas aulas, porque isso não vai ser perguntado, mas direitos civis poderia ser um casamento, poderia ser abertura de empresa, poderia ser qualquer coisa da vida civil, né, de uma vida normal de qualquer pessoa. Tá? Então, para comprar uma casa, pensa o seguinte, olha, a gente só autoriza que você registre uma casa no seu nome se você for da nossa nacionalidade, se você se naturalizar aqui para o nosso país. Então essa é a questão. Então na letra A, a gente está falando de um brasileiro que quis se naturalizar, mas o país para onde ele vai ficar e onde ele vai se naturalizar, o país aceita a dupla nacionalidade. Beleza, não tem problema. Então você mantém a nacionalidade brasileira. Tá? Agora, na segunda hipótese, aqui da letra B, a pessoa tem a naturalização imposta, então a pessoa só pode ficar no país ou só pode exercer direitos civis se ela se naturalizar. E é lógico, neste caso a pessoa vai manter a nacionalidade brasileira juntamente com a nacionalidade estrangeira, a naturalização que ele fez no outro país. Tá? Então essa é a ideia. Artigo 13, a língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil, ok. Tá? Então a língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil e são símbolos da República. Então símbolo, então língua portuguesa é o idioma oficial, beleza. Precisa constar na Constituição, professor? Acho importante que conste, não vejo problemas quanto a isso não. São símbolos da República, isso aqui cai, hein? Bandeira, armas, bandeira, hino, armas e selo. Bandeira, hino, armas e selo. Eu guardava assim quando eu estudava. BHAS, bandeira, hino, armas e selo.
tá? Os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão ter símbolos próprios. Então, os estados, o Distrito Federal e os municípios podem ter símbolos próprios. O que significa? Você pode ter bandeira do estado, hino do estado, arma do estado, selo do estado, e assim por diante. O município pode ter bandeira, hino, arma, dificilmente você poderia criar, porque geralmente as armas são das forças de segurança, mas imagine que você tem, sei lá, uma guarda civil. Mas, veja, a Constituição autoriza que os estados, o Distrito Federal e os municípios possam ter os seus símbolos próprios. E com isso, meus amigos, a gente termina toda a parte de direito constitucional para o concurso. Eu até tinha colocado, até falei com um colega, né, da turma de exercícios, ele tinha me perguntado, eu tinha colocado o capítulo 4 também, mas eu me recordo que no edital não consta o capítulo 4, vai até o capítulo 3 realmente, tá? Então, de fato, a gente, graças a Deus, conseguimos terminar aqui toda a parte de direito constitucional para o concurso. Então, nós temos 47 vídeos em que eu trato de todo o conteúdo que é tratado para o concurso de escrevente. Então nós vimos artigo por artigo, inciso por inciso. É claro que a gente vai trabalhar isso muito mais nas turmas de exercícios, se você quiser entrar lá. A gente tem, as turmas sempre estarão abertas, então as pessoas às vezes até me perguntam, professor, mas as turmas ainda estão abertas? Elas sempre estão abertas, tá? Então veja só, quem quiser entrar, o valor é de R$10 para cada mês, tá? Então, se você quiser acesso ao conteúdo de agosto, você paga R$10. Se você quiser o conteúdo de setembro, você paga R$10. Se você quiser o conteúdo de outubro, R$10. Eu também tenho conteúdos passados. A minha sugestão é de que você possa entrar em tudo, desde abril. Então nós temos abril, R$10, maio, R$10, junho, R$10, julho, R$10, agosto, R$10 e assim por diante. Você não é obrigado a comprar tudo, porque você é livre para escolher o que você quiser escolher. Então a primeira coisa qual é? A gente tem essas turmas, então para quem está, por exemplo, nas turmas atuais, então quem está acompanhando semana a semana, nas turmas de agosto eu mando para você, todas as sextas-feiras de agosto, um conjunto de 20 questões. E depois no domingo eu mando um vídeo corrigindo essas questões, mando um gabarito e mando um vídeo corrigindo essas questões. E o mais importante, que eu acho mais relevante, é porque o vídeo serve muito bem como uma revisão dos conteúdos. Eu acho isso muito importante. Essa revisão é muito relevante para você. Acho muito importante que você faça essas revisões, porque como é bastante conteúdo, são nas questões que você vai conseguir ver o que é que pode cair com mais incidência, como é que poderia ter caído ainda de um outro jeito, quais eram as pegadinhas que poderiam estar presentes nas questões. Acho muito relevante que você entre, que você, se quiser, faça uma experiência, pegue o mês de agosto, pelo menos estamos agora em agosto, ou pegue o mês em que você quiser entrar e você faça uma experiência. Aí se você gostar, você pega os anteriores, não tem problema nenhum, você não é obrigado a ficar, você é livre para escolher a forma como você quer fazer o seu estudo. Se você quiser, o meu número de WhatsApp está aqui embaixo e agora a gente vai terminar os próximos vídeos, você que está acompanhando na sequência dos vídeos que saem aqui no canal, nós vamos terminar toda a parte de direito penal. Então nós já terminamos todo o processo penal, agora nesta data de 25 de agosto, já terminamos todo o direito constitucional e vamos terminar todo o direito penal e a gente, claro, está avançando bem para esgotar, para ver ponto a ponto do seu edital do concurso de escrevente. Meus amigos, eu só tenho a agradecer às centenas de pessoas que estão nas turmas de exercícios, as milhares de pessoas que assistem os vídeos aqui, né? Eu tenho vídeos aí com visualizações já muito altas, né, para um canal que é ainda iniciante aqui no YouTube, e eu agradeço muito a todos que estão aqui, que curtem, que comentam, que compartilham, a você que confiou em mim, sem nunca ter me visto, mas vendo que o conteúdo que é trazido aqui é sério, vendo que eu tenho compromisso aqui com vocês, né, e enfim, vocês confiaram no meu trabalho e entram nas turmas de exercício, eu fico muito feliz por isso. Fico muito feliz por você que comenta, porque você ajuda também a propagar o canal, a você que compartilha e a você que deixa as propagandas rolarem. Se você por algum motivo não tem condições de nem mesmo pagar pela turma de exercícios, é um valor baixo, R$10, cara. R$10 é um negócio que, né, o que você faz com R$10, né? Ah, eu vou comprar tudo, vai dar R$50, R$60, R$70. Ainda é baixo. O cursinho está custando R$1.000, R$2.000. Com o que eu estou trazendo aqui para você, só da parte de direito, cara, eu posso dizer para você com muita tranquilidade, você vai conseguir responder as questões do concurso, principalmente se você já estiver exercitando isso na turma de exercícios. Mas se você não pode, se você não quer também, porque não é obrigado,
A única coisa que eu pediria para você é que você clicasse nas propagandas. Aparecem propagandas aqui nos vídeos, né? Se você clicar nas propagandas, você ajuda este professor aqui, você não tem noção de como você me ajuda. Você ajuda bastante o crescimento do canal. Tá bom, meus amigos? Eu fico muito feliz. A gente volta em tantos outros vídeos, porque você sabe, eu adoro estar aqui.